galera, tudo bem? Eu sou o professor Gabriel Angarten, do Colégio Aritsá, e a gente está junto nesse projeto Ari Resolve ITA. Hoje a gente vai resolver a questão 58 da primeira fase do vestibular do ITA 2021. Bora lá! Não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para receber nossos vídeos novos. E fica ligado que toda segunda, quarta e sábado, às 7 horas da noite, tem vídeo novo no canal. E sem mais enrolação, vamos para a nossa resolução. Questão 58. Considere as seguintes proposições a respeito da química dos compostos de carbono. Um nomezinho fofo e bonito para química orgânica. Então, gente, a gente vai agora para a lousa e dar uma olhada em cada um dos itens, analisar com cuidado, que é uma questão que dá para revisar um montão de assunto bacana. Então, bora lá. Galera, então estamos aqui agora para resolver essa questão 58, uma questão super legal que fala de um pouquinho de orgânica. Vão ter alguns itens que falam de isomeria, outros itens que falam de reações orgânicas e vou falar para vocês, são as reações orgânicas e as classes de isomeria que mais são comuns na prova do ITA. Então essa questão, quando chegou pra gente, realmente não foi uma surpresa. São assuntos que sempre são trabalhados e que na prova aparecem com uma recorrência muito grande. Então, vamos analisar item por item pra gente ver como é tranquilo e como dá pra aprender um montão de coisa nessa questão. Vamos junto. Item 1. Penteno e ciclopentano não são isômeros estruturais, enquanto butano e ciclobutano são. Então, galera, primeira coisa para você ver isomeria, primeiro de tudo, né? Isomeria é aquele fenômeno em que eu tenho compostos com fórmula molecular idêntica, mas estrutura diferente em algum aspecto. A prova, ele usou o termo isomeria estrutural. Atualmente, a gente prefere a utilização do termo isomeria constitucional. Isomeria constitucional é quando temos meus dois compostos orgânicos e, de alguma maneira, os átomos de carbono estão ligados de formas diferentes. Então, deixa eu mostrar para vocês. Na própria questão, ele fala do penteno e do ciclopentano. Gente, o penteno é um hidrocarboneto de 5 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Mas é o penteno, então esse "en", na minha nomenclatura, indica a presença de uma insaturação, de uma ligação dupla. E o penteno é esse cara bem aqui. A gente pressupõe que a dupla esteja nesse carbono porque ele não colocou o lugar, a localização da minha dupla. Então a gente pressupõe que o penteno é o pente 1-eno, então eu tenho uma dupla no carbono 1. Muito bem. E o ciclopentano foi a segunda molécula que ele olhou. Então o ciclopentano foi a segunda molécula que ele olhou. Esse cara bem aqui, bonitão. E se vocês olharem as fórmulas moleculares dos dois, os dois têm 5 carbonos, E agora, cada carbono tem que fazer 4 ligações, então o que faltar ele vai estar ligando com hidrogênio. Esse carbono está ligado em 3, este aqui está ligado em 2. Vamos fazer passo por passo, né? 3 hidrogênios bem aqui, 2 hidrogênios aqui, 2 aqui também, 1 e 2. Então, se a gente contar, 3, 5, 7, 8, 10. C5H10. Então, esse cara bem aqui é o C5H10 e esse aqui, cada carbonozinho desse, também vai ter 2 hidrogênios para ele completar todas as ligações que ele precisa. Então, aqui foi também 10 hidrogênios. Show demais! São isômeros? São isômeros. Tem a mesma fórmula. Os carbonos estão ligados de maneira diferente? Sim, estão ligados de maneira diferente. Aqui, por exemplo, eu tenho uma cadeia aberta e uma cadeia insaturada. Aqui uma cadeia fechada e saturada. Então, esses caras são isômeros constitucionais que a prova denominou de isômeros estruturais. Então, sim, eles vão ser isômeros constitucionais. Gabriel, existe outra classe de isômeros além desses constitucionais? Porque esses constitucionais, eles abrangem um grande grupo de isomeria. Abrangem os isômeros de cadeia, os isômeros de posição, os metâmeros, engloba um montão de isomeria, que numa questão mais pertinente, a gente vai tomar mais cuidado com elas. Mas sempre que você tem isomeria constitucional, os átomos estão ligados de alguma maneira diferente. Contudo, se eu olhar para a segunda grande classe de isomeria que a gente conhece, que é a estereoisomeria, que daqui a pouco tem um item que fala sobre isso, os átomos, pessoal, eles vão estar ligados da mesma maneira. A conectividade dos átomos vai ser igual.
A diferença vai ser o arranjo espacial dos grupos na minha molécula. Porque o carbono, geralmente, quando ele faz... Na verdade, sempre que ele faz 4 ligações, e nos casos que a gente vai ver esse tipo de carbono que geralmente aparece, ele tem uma geometria tetraédrica, é uma geometria tridimensional. Então, dependendo de alguns critérios que os grupos ligados no carbono possam ter, ele pode apresentar esse fenômeno que é a estereoisomeria, que é o segundo grande grupo depois da isomeria constitucional. Mas esse aqui, a gente já verifica que são isômeros constitucionais, e a questão comenta exatamente que penteno e ciclopenteno não são isômeros estruturais, mas vocês acabaram de ver, estruturais ou constitucionais, eles realmente são. Então esse item bem aqui, ele tá falso. Só para a gente acabar, o item ainda fala o butano e o ciclobutano são. Gente, muito cuidado do jeito que ele está se expressando. Se você desenhar a fórmula do butano e a fórmula do ciclobutano, a primeira coisa que você tem que conferir para ver se eles são isômeros constitucionais é checar se eles são isômeros. O butano e o ciclobutano não são isômeros. O butano é um hidrocarboneto de 4 carbonos, o ciclobutano é esse aqui também com 4 carbonos, então os dois são C4, mas se você olhar com cuidado, as fórmulas moleculares deles nos hidrogênios vão ser diferentes. Esse camarada bem aqui vai ter 3 hidrogênios, 2 e 3. Então, no total, esse cara vai ter 10 hidrogênios. Mas este aqui, cada carbono não vai ter 2. Então, no total, ele vai ter 8 hidrogênios, o ciclobutano. E aí acaba que no C4H8, eles não vão ter fórmulas iguais. Um tem 10 hidrogênios, o outro tem 8. Então, esses caras nem isômeros vão ser. Ou seja, não são isômeros. Então esse item, ele não está errado. Ele está duplamente errado. Está muito errado. Então esse é o item que você não vai querer nem papo. Item 2, galera. Cloroeteno pode sofrer polimerização por adição, enquanto o tetrafluoretano não. Então, para a gente saber se esses caras sofrem ou não essa classe de polimerização, eu tenho que primeiro determinar as fórmulas moleculares, as estruturas deles, né? Então, gente, no item 2, o cloroeteno é um eteno, então é CH2 dupla CH2. Esse EN, na nomenclatura, indica que eu tenho uma dupla bem aqui. E o cloroeteno, eu substituí um hidrogênio por um cloro. Então, é isso meu cloroeteno. Então vamos por partes. Ele pergunta se o cloroeteno pode sofrer sim polimerização por adição. Eu lhe respondo que sim. Porque, gente, essa classe de polimerização por adição é quando eu pego um monômero, ou seja, uma unidade estrutural, e esse monômero ele é simplesmente adicionado em outros, sem que eu tenha nenhuma perda de átomos de carbono. Mas pensa comigo, se eu vou colocar várias moléculas entre si e elas vão se ligar, alguma ligação tem que ser rompida. Porque, meu irmão, o carbono aqui já está com 4. Quando ele polimerizar, ele vai ter que fazer uma ligação a mais. Mas ele não aguenta mais do que 4, então ele vai ter que romper alguma ligação que ele já tem. E é assim que funcionam as polimerizações por adição no geral. São sistemas, gente, que tem uma ligação dupla. Sabe o que vai acontecer? Eu vou pegar, por exemplo, N moléculas desse cara aqui, para polimerizar, eu pego N unidades desse monômero e começo a alinhar um lado a lado. E quando eu faço isso, você vai perceber que, por ser uma polimerização por adição, o meu monômero, na verdade, ele não pode perder átomos. Eu estou adicionando, estou fazendo uma reação de adição. Então, o que acontece é que essa ligação dupla, bem aqui, a minha ligação π, que é uma ligação mais fraca, quando eu tenho o C dupla C, ela é rompida. E quando ela é rompida, o que acontece, vou escrever de um jeito um pouco melhor aqui, ó, CH2 e aqui CH, eu formo uma ligação a mais neste carbono, que vai ligar com outra estrutura de cloroeteno e outro bem aqui. Então percebam, na polimerização por adição eu quebrei a dupla e fiz uma ligação em cada carbono. Sendo que isso aqui vai acontecer loucamente, infinitamente. Tá, não infinitamente, mas uma quantidade de N de vezes, que é o número de monômeros que eu vou ter no meu polímero. Então sim, esse cara sim sofre polimerização por adição.
Se eu tiver ligação dupla na minha molécula, geralmente as moléculas pequenas, com esse critério, conseguem sim fazer as minhas reações de polimerização por adição, os casos que realmente são clássicos. Então, esse cara sim sofre polimerização por adição. Vamos ver se a gente entendeu. A segunda molécula é o é o tetrafluoretano. Ele quer saber se o tetrafluoretano sofre polimerização por adição. Gente, o tetrafluoretano é isso aqui, ó. Deixa eu colocar um espaçozinho bem aqui. Carbono, então é um etano. Em cada carbono eu tenho 2 átomos de flúor, HH, tetrafluoretano. Galera, esse cara consegue fazer polimerização por adição? Não, porque ele não tem a ligação dupla entre os carbonos. Consequência disso é que se ele quisesse polimerizar, ele teria que tirar alguma ligação com algum átomo, mas aí eu já não teria uma polimerização por adição, porque na adição, lembrem, eu só estou ligando moléculas umas às outras. A quantidade de átomos em cada molécula, de cada monômero, não vai mudar, só estou adicionando. Então esse cara não vai sofrer polimerização por adição. Show? Então, é isso que o item está falando? Exatamente isso. O cloreteno sofre polimerização por adição e o tetrafluoretano não sofre. Então esse item está realmente verdadeiro. Show demais, show demais. Vamos para o próximo, item 3. 2-bromopropano é oticamente ativo, enquanto 1,2 de cloropentano não é. Então essa questão que fala de oticamente ativo, ela vai trabalhar a segunda classe de isomeria. Eu falei que a primeira classe era de isomeria constitucional, no qual os átomos vão estar ligados de maneira diferente na minha molécula. A outra classe que a gente conhece são os estereoisômeros. Então, a estereoisomeria, ela vai tratar de compostos que, caso sejam isômeros, os átomos estão ligados da mesma maneira, no sentido que a conectividade entre eles é a mesma, mas o arranjo espacial de cada grupo vai ser diferente. Então, olha só, a primeira molécula que ele falou é o 2-bromopropano. Então, o propano, ele vai ter 3 carbonos aqui, e no carbono 2 eu tenho um bromo. Então, aqui no carbono 2 eu vou ter um bromo. E ele pergunta se esse cara é oticamente ativo. Gente, o que eu tenho que ter para que um composto seja oticamente ativo? Primeiro, algo que é oticamente ativo, o próprio nome já indica, é algo que tem atividade frente à luz. Especialmente num fenômeno que a gente chama de desvio do plano da luz polarizada. Gente, luz polarizada é uma luz, por exemplo, a luz que chega pra gente no Sol é uma luz que vem em um montão de direções, e quando eu faço uma polarização da minha luz, eu estou escolhendo só determinadas direções dessa luz. Então, se eu pegar uma luz polarizada, que tem apenas uma direção, e passar ela por um composto que seja oticamente ativo, que nem a questão falou, o que vai acontecer é que, por meio dessa passagem, esse composto vai conseguir desviar essa luz polarizada. Então, um jeito muito simples, vou fazer aqui um rascunho para você, um jeito muito simples de você pensar é que, na prática, se eu tenho uma solução aqui de um composto que é oticamente ativo, se a minha luz chegar em determinada direção, por exemplo, se um dos campos dela oscilar dessa maneira, quando ele passa por uma substância oticamente ativa, é como se ela sofresse algum tipo de desvio. Então aqui ela está indo nesse sentido e aqui ela está um pouco desviada. O jeito mais correto de você olhar é olhar de frente para a luz. Se ela oscila nesse sentido e passa por uma solução oticamente ativo, ela vai começar a oscilar num sentido um pouco mais tortinho. Isso caracteriza esse tipo de soluções. E como é que eu sei se um composto ele é oticamente ativo? Tem critérios muito gerais para isso, mas o critério que aparece na nossa prova e é o importante para a gente é saber se a minha molécula tem carbono quiral. O que é um carbono quiral? É um carbono ligado a 4 grupos diferentes. Tem que estar ligado em 4 diferentes. Se tiver 2 grupos iguais, já não pode ser quiral. Então, vamos checar se esta molécula aqui tem essa classe de carbono, que a gente chama de quiral. Esse carbono bem aqui do meio, ele está ligado a um bromo, ok. Ele está ligado
num hidrogênio. Não esqueçam do hidrogênio que está bem aí. Mas ele está ligado, gente, em dois grupos CH3. Os dois grupos CH3 são idênticos. Se eles são idênticos, esse carbono aqui, de maneira nenhuma, vai ser quiral. Então, se eu não tenho um carbono quiral, que é um carbono ligado a 4 grupos diferentes, e que vai conferir essa propriedade de tornar a molécula oticamente ativa, se não tem, a minha molécula não é oticamente ativa. Então, esse cara vem aí, o 2-bromopropano, não é, de maneira nenhuma, oticamente ativo, mas olha a próxima molécula, o 1,2-dicloropentano. Gente, o 1,2-dicloropentano é isso aqui. É o pentano, que tem 5 átomos de carbono. No carbono 1, ele vai ter um cloro, e no carbono 2, ele vai ter um cloro. Gente, essa molécula, ela é oticamente ativa sim. Você consegue achar carbonos oticamente ativos. Você pode checar em todos. Por exemplo, nessa, eu não chequei o CH3, porque o carbono já tem 3 hidrogênios, 3 iguais, então esse carbono já não poderia ser. Essa aqui você pode checar, mas eu acho que o que mais lhe chama a atenção talvez seja esse carbono bem aqui. Porque olha só, na esquerda ele está ligado nesse grupo grandão. Em cima ele está ligado num átomo de cloro, ele também está ligado num átomo de hidrogênio, e aqui ele está ligado num CH2 e num cloro, então também é um grupo diferente. Gente, cuidado, só um detalhe. Não é que ela tem que estar ligada em 4 átomos diferentes. Ela tem que estar ligada em 4 grupos diferentes. Então tem que olhar para o grupo inteiro. Esse grupo aqui é um grupo CH2, CH2, CH3. É diferente desse aqui, que é um CH2Cl. Então, você está checando comigo que essa molécula está ligada em 4 grupos diferentes. Então, esse carbono bem aí, que eu coloquei um asteroide, é um carbono que a gente chama de quiral. Então, sim, se esse carbono é quiral, deixa eu colocar aqui de outra cor, ele é sim oticamente ativo. Então a questão está toda errada. O item, na verdade, né? Esse cara não é oticamente ativo, enquanto esse cara é oticamente ativo porque tem carbono quiral. Então, para esse tipo de questão, basta você olhar os carbonos quirais para saber a sua resposta. Vamos para o item 4. Sobre exposição à luz, a reação entre cloro e metano ocorre por substituição. Por ausência de luz, a reação entre bromo e eteno ocorre por adição. Gente, o que acontece é o seguinte, vamos lá. Esse item 4 é um itemzinho de reações interessantes. A primeira reação que ele fala é a reação do metano com cloro na presença de luz. Gente, esse tipo de questão que ele enfatiza no seu enunciado que tem presença de luz, muito possivelmente é uma questão que vai acontecer por um mecanismo orgânico, um mecanismo de reação orgânica, que a gente denomina de mecanismo radicalar. Esse mecanismo radicalar vai acontecer da seguinte maneira. A luz, gente, é uma onda eletromagnética. Ela pode fornecer energia para as minhas moléculas, e dependendo das moléculas que eu tenho lá, eu posso quebrar esta molécula e formar o que a gente chama de radicais livres. Então, por exemplo, se eu estou incidindo luz e eu tenho Cl2, esta é uma reação clássica que aparece para a gente. Gente, o Cl2, na presença de luz, eu vou escrever o Cl2 como Cl ligado a Cl. Na presença de luz, o que ele vai fazer? Essa ligação aqui, meu irmão, tem 2 elétrons, como toda ligação covalente. A luz vai induzir a quebra dessa ligação por algo que a gente chama de cisão. Cisão é um nome chique para quebrar ligação. Uma cisão homolítica. O que é uma cisão homolítica? Gente, homo significa igual. Então, os elétrons da minha ligação vão ser igualmente distribuídos para cada um dos átomos. Então, essa ligação aqui vai quebrar e cada um dos elétrons vai para um átomo de cloro. Percebam que aqui eu não coloquei uma seta, eu coloquei uma meia seta. Porque uma seta em química orgânica, quando a gente apresenta mecanismos de reações, significam 2 elétrons. Então, meia seta significa um elétron. Está indo um elétron para o cloro e um elétron para esse cloro. Então, o que a gente vai obter aqui são 2 átomos de cloro com um elétronzinho desemparelhado. Claro, né? O cloro era da família 7A, então ele já teria
6 elétrons bem aqui, então ele já teria isso. E aqui no final dessa reação, ele vai ter 7 elétrons com ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui é o que a gente chama de radical livre. E esse radical livre, ele tem uma característica interessante, que ele vai possuir elétrons desemparelhados. Esse elétron bem aqui, ele não está emparelhado com ninguém, ele está sozinho. E por isso que esse cara é super reativo. Então, gente, agora com esse cloro radicalar, o que ele vai fazer? Ele vai atacar a minha molécula de metano. Aqui eu vou mostrar com detalhes para vocês, só para vocês terem visto. Mas depois, com o hábito, você vai ter a resposta já no automático. Esse cloro radicalar, gente, que tem um elétron desemparelhado, ele tá doido para emparelhar o elétron dele. Doido, doido, doido. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar roubar os elétrons de alguém. Quem são os elétrons que ele consegue roubar aqui no metano? Os da ligação carbono-hidrogênio. Então o que ele vai fazer? Ele vai, se ligar aqui com o hidrogênio. Então, o elétron do cloro vai pegar um elétron dessa ligação, mas a ligação não tem 2, então vai sobrar um elétron que vai ficar aqui para o cloro. Para o carbono, desculpem. Então, resultado, HCHH, vai sobrar um elétron livre aqui. E, meu irmão, aqui eu tinha hidrogênio, aqui eu tinha um cloro. Eles não se ligaram? Um elétron do hidrogênio não se ligou com um elétron do cloro? Vou formar HCl. Mas agora tem uma coisa linda. Olha que bonito. Eu não tinha 2 Cls radicais livres? Eu já usei um, falta outro. Esse outro Cl radical livre, ele vai estar bem aqui. E olha que coisa bonita. Esse elétron, esse cloro com esse elétron, tá doido para emparelhar ele, doido para se ligar com alguém. Mas esse carbono também tá doido para se ligar com alguém. Então o que eles fazem? Se ligam entre si. Então, esse elétron bem aqui emparelha com esse elétron, faz uma ligação química. E qual é o resultado que a gente vai ter? O resultado que a gente vai ter vai estar bem aqui em cima. Eu vou ter o CH3 ligado num cloro agora, mais HCl. A gente percebam que essa é uma classe de reação orgânica que é uma reação de substituição. Por quê? O próprio nome já indica, uma substituição é aquela situação em que eu substituo um átomo por outro. Foi isso que aconteceu bem aqui. Eu tinha um átomo de hidrogênio que foi totalmente substituído por um átomo de cloro. Então eu tive uma substituição na minha molécula orgânica, essa é uma reação de substituição, show demais. E não é apenas uma substituição, é uma substituição que acontece por um mecanismo radicalar. Gabriel, como é que eu sei que o mecanismo é radicalar? Luz. Apareceu luz, geralmente seu mecanismo vai se radicalar. E essa reação é uma reação super clássica que acontece pra gente. É uma reação de substituição radicalar nesse meu hidrocarboneto. O cloro substitui o hidrogênio. Gabriel, podem entrar mais cloros? Quantos você quiser. Pode entrar 1, pode entrar 2, 3, até 4. Ele pode substituir todos os hidrogênios. Então, beleza, essa é uma substituição radicalar. Vamos apagar a lousa e voltar para ver a próxima reação que aparece no item 4? Vamos lá. Então, galera, a gente já viu que a primeira parte do item está certo. Sobre exposição à luz, a reação entre cloro e metano ocorre por substituição. Perfeito, substituição radicalar. Agora olha a segunda parte. Por outro lado, na ausência de luz, a reação entre bromo e eteno ocorre por adição. Isso tá verdade? Vamos pensar. O eteno, gente, é o CH2 dupla CH2. E aí ele vai reagir com bromo, com Br2. O que vai acontecer aqui é que não está na presença de luz. Então o mecanismo ele não vai ser radicalar, ele não vai ser, nesse caso, uma reação de substituição. Esse caso, gente, é um caso clássico de reação de adição à minha ligação dupla. Aqui eu tenho a minha ligação dupla, que no outro composto eu não tinha, o metano não tinha, e essa ligação dupla é formada por uma ligação sigma e uma pi. E a ligação pi é mais fraca do que a sigma e, por consequência, ela pode ser rompida. Quando eu rompo essa minha ligação sigma, eu posso fazer uma ligação destes átomos de carbono a cada um dos átomos de bromo. Então, a consequência é que essa minha ligação ela consegue ser rompida. Então, eu só quebrei a ligação, mas
Eu não tenho 2 átomos de bromo? Cada um deles vai se ligar bem aqui. Que classe de reação é essa? Aí você pensa comigo, é uma substituição? Não, porque para substituir, na minha molécula orgânica, eu tenho que tirar um átomo ou um grupo de átomos e colocar outros. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu aqui, gente, é que eu só atochei, liguei 2 átomos de bromo nos meus átomos de carbono. Então eu não substituí nada, eu simplesmente adicionei os meus átomos de bromo. Então isso aqui é uma reação que a gente classifica como adição. Então você não precisa enlouquecer com esses nomes, adição, substituição, eliminação. Basta você saber que numa substituição eu substituo átomos ou grupo de átomos por outros. Numa adição eu só coloco os átomos e numa eliminação, na minha molécula orgânica, eu só estou tirando átomos. Show? Então esse item, gente, ele está verdadeiro. Ele fala que a primeira é de substituição e a segunda é uma reação de adição. Então esse item bem aqui, ele está verdadeiro. Vamos lá, galera. Então, nossa saideira, o item 5. A desidratação intramolecular de álcoois orgânicos forma alcenos. Então vamos entender aqui alguns termos que ele usa na questão para a gente desenrolar aqui na tranquilidade. Eu acho que o mais evidente que aparece para você é o termo desidratação. O termo desidratação é algo que eu tenho que fazer para tirar água. Então ele está falando sobre a desidratação de álcoois. Para usar como exemplo, vamos pegar um álcool simples, tipo o etanol, o CH3CH2OH. Se eu quero desidratar um álcool, eu quero tirar a água. Mas, gente, eu quero que vocês imaginem a água como sendo a mesma coisa que HOH. Então, para eu tirar a água, eu tenho que tirar um OH, uma hidroxila e um hidrogênio aqui da minha molécula. Se eu olho para um álcool, de cara eu já sei a hidroxila que eu vou tirar, né? Que é a única que eu tenho, que é essa aqui. Mas aí, eu vou ter que tirar também um hidrogênio da minha molécula. Nada mais evidente do que eu tentar tirar o hidrogênio que já está do lado dessa hidroxila. Esse hidrogênio bem aqui. Eu não tenho um CH3, eu posso escrever CH2H. Ah, Gabriel, por que eu não posso tirar esse? Já vou lhe mostrar porque esse aqui não pode sair, certo? Se eu tirar hidroxila daqui e tirar hidrogênio daqui, tirei os dois, então eu vou sobrar com água, beleza. E o que sobrou na minha molécula orgânica foi um CH2CH2. Mas os carbonos, gente, eles têm que fazer cada um 4 ligações. Se vocês verem do jeito que tá, cada carbono faz 3 ligações. Então o que eu faço para corrigir isso? Dupla bem aqui. Então você percebe que quando eu tiro a hidroxila daqui e o hidrogênio daqui, eu faço uma dupla entre os 2 carbonos que eu tirei. É por isso que eu não posso tirar o hidrogênio daqui. Porque se eu tirar, esse carbono aqui, ele ia ficar com 2 ligações. Na verdade, ele ia ficar com 2 ligações e eu não teria como corrigir isso fazendo duplas. Então, sempre que se faz uma desidratação de um álcool, está tirando hidrogênio e hidroxilas do mesmo álcool, é sempre a hidroxila de um carbono e o hidrogênio do carbono do lado. Sempre assim. Tirei os 2, faço a dupla entre esses carbonos. E vocês perceberam que como eu tirei o hidrogênio e a hidroxila da minha mesma molécula, isto não deixa de ser uma desidratação, mas especificamente é uma desidratação intramolecular. O que é intramolecular? Intra, meu irmão, é dentro da minha molécula. Ou seja, o hidrogênio e a hidroxila estão saindo da minha mesma molécula de água, da minha molécula de álcool. Muito bem. A questão não cobrou isto, mas eu vou falar porque aparece às vezes na prova do ITA, já apareceu, a temperatura que essa reação acontece é em 170 graus Celsius e ela acontece em meio ácido, geralmente em ácido sulfúrico. É o catalisador da minha reação. Se existe uma desidratação intramolecular, vamos aprender um pouquinho mais? Eu posso ter outro tipo de desidratação que é a intermolecular. A inter vai acontecer entre moléculas distintas, moléculas diferentes. Então basta que eu pegue um álcool bem aqui, CH3CH2OH,
e outro álcool. Então, OH, CH2, CH3. E muito espertamente, eu fiz uma divisão aqui do OH para você perceber que se a minha desidratação for intermolecular, ou seja, entre moléculas diferentes, a hidroxila vai sair de um álcool, mas o hidrogênio vai sair agora do outro álcool. Então vão sair esses dois bem aqui. Percebam a diferença. Então, aqui sai água, eu vou retirar a água. Então, nos meus produtos, mais H2O. E o que sobrou? O que sobrou foi este trecho bem aqui e esse bem aqui. Então, só ligar um ao outro e você vai perceber que eu vou ter CH3, CH2 e aí eu continuo no outro. O, CH2, CH3. No caso de cima, eu formei uma dupla, eu formei um alceno. Mas no caso de baixo, que função orgânica é essa? Com um oxigênio entre dois carbonos. Isso aqui, gente, é um éter. E essa foi uma desidratação intermolecular. Intermolecular. Por quê? Porque eu tirei o hidrogênio e a hidroxila de álcoois diferentes. Então, desidratações intermoleculares, olha a frase, acontecem formando um éter. Desidratações intramoleculares acontecem formando alcenos. E claro, se essa aqui acontece em 170 em ácido sulfúrico, é natural que essa aconteça em 140 graus também em ácido sulfúrico. Não é nada natural, tá? Não tem nenhuma lógica para isso. Na verdade, tem uma lógica das temperaturas, mas o valor mesmo é um valor decorado, é um valor que já apareceu na prova. Existem motivos para serem as temperaturas da otimização da reação, mas geralmente para nossas provas a gente só lembra que a 170 graus é intramolecular, a 140 graus é intermolecular, formando éteres. Beleza? Então este item, se a gente ler ele de novo, a desidratação intramolecular de álcoois orgânicos forma alcenos, esse item está verdadeiríssimo. Verdadeiro. Então, o que a gente concluiu? A gente concluiu que o primeiro item ele estava falso, o segundo item verdadeiro, o da polimerização, o terceiro estava falso, de isomeria, o quarto item estava verdadeiro, esse aqui, e o quinto item a gente viu que estava verdadeiro. Então, os verdadeiros para a gente foram... Então, vamos anotar aqui para vocês terem anotadinho. Os verdadeiros foram 2, 4 e 5. Então, o nosso gabarito dessa questão 58 vai ficar dedidado. Dá para revisar um montão de coisa bacana nessa questão de isomeria e reações. Muito bem, meus amores. Então, espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido um pouco mais da química orgânica e a gente se vê na próxima questão. Valeu, gente. Tamo junto. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e não se esquece de deixar nos comentários as questões do vestibular do ITA que você quer ver a nossa equipe de professores resolvendo. Foi um grande prazer estar com vocês e até a próxima. Tchau!